Bom dia, irmãos. Graça e paz. Deus é bom, amém? Deus é bom. Sua misericórdia dura para todo sempre. A graça de Deus é que nos faz levantar, caminhar, andar por aí. Deus tem sido bondoso. Abra sua Bíblia, Gênesis 2, verso 7. Quero compartilhar com você um pensamento das Escrituras. Enquanto você localiza o texto, minha gratidão a esse Deus por tudo. Dormi, acordei em paz. Estava conversando com um pastor, o Elton, e ele disse assim: você está feliz? Eu falei: rapaz, eu acordei, eu tenho que estar feliz. Respondi brincando. Eu poderia estar triste dormindo. Acordei e estou feliz. Um monte de gente não acordou, né? Deus é bom. Deus é bondoso. Minha gratidão. Obrigado, pastor Anderson. Deus te abençoe. Quando eu tiver um corpo glorificado no céu, eu acredito que vou ser semelhante a ti. Pastor Tuninho, Deus abençoe. Os pastores, amigos aqui, obrigado. Pastor Léo, Deus abençoe. Pastor antes botou todo mundo para academia. Ia dar certo eu congregando aqui contigo. Sou magrinho. Gênesis 2:7, você localizou? Gênesis 2:7. 2:7. 2:7. Isso. Aí, ó. Quando você localiza, ao terminar o culto, numa dessas saídas aqui, não sei qual é melhor, deve ser para cá, você vai encontrar exemplares desse meu livro aqui. Está saindo um outro, mas deve demorar alguns dias, um outro tema também, sobre esse mesmo assunto, fé. Fé por quê? Eu tenho ouvido muitos testemunhos, tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Fé por quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus sabe o que você precisa. Sabe. Deus tem o que você precisa? Tem. Se Deus não tiver, não tem com quem arrumar, né? E por que Ele não te entrega de imediato? Porque você precisa de uma palavrinha pequena. Fé. Deus se importa com as suas necessidades, mas Deus reage à tua fé. Deus reage à tua fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradá-lo. Mas eu tenho certeza que em alguns momentos da vida você creu de todo o coração, e mesmo assim Deus não te atendeu, sim ou não? Mesmo assim Deus não fez o que você pediu com tanta fé. Quem já viveu isso? Levanta a mão. Você quer saber por quê? Então você vai ter que ler o livro. Tá ok? E esse é um livro não apenas, pena que eu tenho poucas unidades aqui, mas não é um livro apenas para você. Isso aqui é um livro para você também presentear alguém que está passando por crise, dificuldade, está iniciando um projeto. Eu tenho certeza que esse livro vai te ajudar a compreender de uma forma mais simples o que significa a fé. Tenho certeza para você, né? Isso aqui é como perfume francês, irmão. Só a embalagem que é pequena, mas o conteúdo é bom. Né? Tá ok? Então leve lá. Está 20 pratas. Você pode comprar crédito, débito, Pix, PicPay, criptomoeda, Vale Transporte, Alelo. Tudo está passando. Vamos ler o texto, Gênesis 2:7. Quero compartilhar com você uma ideia que eu amo falar. Diz assim: e formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Vou ler na versão que está aqui atrás. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas o fôlego, e o homem foi feito alma vivente. Nesse texto aqui, Deus está falando do homem especificamente, de Adão. Nesse versículo, de Adão. Mas você sabe que a palavra homem na Bíblia, ela se refere ao ser do sexo masculino, no caso aqui Adão, mas em outras passagens da Bíblia, a palavra homem, ela tem um sentido geral, falando de humanidade, o ser humano, o homem. Então eu vou empregar a palavra homem em todo o contexto que eu falar daqui para frente.
Eu não vou empregar a palavra homem no sentido de ser humano do sexo masculino. Eu vou empregar a palavra homem aqui como o gênero humano, no forma geral. Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Por que é importante você estudar sobre o homem? Por que é importante você analisar sobre quem é o ser humano? Isso aqui é muito importante. Número 1, é importante você analisar o que é o homem, o que é o ser humano, porque o homem é a mais sublime de todas as criaturas que Deus criou. Não existe criatura terrena mais sublime do que o ser humano. Jesus falou que você vale mais do que muitos passarinhos. Jesus falou que mais vale o homem do que uma ovelha. O ser humano tem um valor inigualável quando comparado ao reino animal. Não significa que nós não devemos cuidar dos animais, mas você não pode atribuir um animal o mesmo valor de uma vida humana. É o próprio Deus que faz a diferenciação. O homem é a coroa da criação. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Segunda coisa, por que é importante você estudar sobre o homem, sobre o ser humano? Em segundo lugar, porque você pode aprender muito sobre o Criador pela sua criatura. Quando você olha para esse telão, quando você observa esse telão de LED, você não conhece o fabricante desse telão. Possivelmente, isso aqui deve ter sido fabricado lá na Ásia, lá na China, aquele lado de lá, China, Coreia, eles fabricam muita coisa disso hoje. Mas só de você olhar para esse telão, você tem algumas ideias de quem o fabricou. Você sabe que ele domina design gráfico, você sabe que ele domina processamento de vídeo. Então você tem um monte de informações acerca do fabricante. Salmo 19 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O que esse texto quer dizer? Esse texto quer dizer que você, olhando para a criação, você tem uma ideia do Criador. Então, quando eu olho para o ser humano e vejo um ser inteligente, um ser que tem vontade, um ser que tem personalidade, eu entendo um pouquinho sobre quem o criou. Você tem como estudar sobre Deus observando o ser humano. O ser humano não é um retrato perfeito de quem é Deus, porque Deus é infinitamente superior ao ser humano. Mas você consegue ter um vislumbre, um glimpse do que é Deus através de você observar quem você é. Quando você olha para você, você tem um pouco da ideia de quem é Deus, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Outra coisa importante é sobre você analisar quem é o homem, em terceiro lugar, é que você vai poder viver melhor. Você vai descobrir mais coisas sobre você. Eu era garoto e eu trabalhava com uma empresa de marketing multinível. E essa empresa de marketing multinível, uma vez eu gostava de ir nos treinamentos, nas palestras, eu gostava muito mais das palestras do treinamento do que de trabalhar, por causa das informações que eu recebia ali. Eu lembro um dia que um dos grandes vendedores, líderes de grupo daquela empresa, aquela empresa trabalhou muito tempo também com a Aloe Vera, com Barbosa, e ele falou uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Ele disse o seguinte, ele falou: tem gente aqui que entende tudo da babosa, da aloe vera. Desde o espinho, a casca, ao gel, até a flor que a babosa produz, essa pessoa entende. Mas ele disse uma chave que aquilo mudou na minha cabeça. Ele disse o seguinte: mas você tem que entender mais de pessoas do que de coisa. Aqui está uma chave da vida. Se você sabe como é que o ser humano funciona, você consegue melhor lidar com ele, você consegue melhor vender para ele. Por que tem gente que tem tudo e não vai para frente? Porque ela entende tudo do que ela tem, mas não entende tudo da pessoa para quem ela quer vender. Por que Jesus era extraordinário? Porque Jesus não apenas tinha uma boa mensagem, ele entendia bem das pessoas a quem ele iria pregar. Pastor, por que é importante você estudar sobre o ser humano? E essa aqui para mim é uma das principais. Porque um dia Deus se fez homem. No princípio era o verbo,
O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Aí, no final vai dizer, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez homem. Você tem a segunda pessoa da Trindade, você sabe que Deus é um quanto essência, trino quantas pessoas. Uma pessoa da Trindade, o Filho, se fez homem. Jesus não apenas se fez homem e deixou de ser homem. Jesus se fez homem, continuou sendo Deus e nunca mais deixou de ser homem. Isso aqui é muito importante. Então a maneira como você entende o que é o homem molda a tua percepção de quem é Jesus. Isso é muito importante. E para onde vamos caminhar aqui, pastor? Isso aqui que eu estou trazendo para você responde de início já 5 perguntas. De onde eu vim? De onde você veio? Você veio do pó da terra. Deus te criou. Você não é fruto do acaso. Você não veio de uma explosão. Você não é resultado de um processo evolutivo de milhares de anos, milhões de anos. Não. Uma mente inteligente, um Deus criador, idealizou você e projetou você. Segundo, quem é você? Você não é qualquer um. Você não é apenas resultado da vontade do seu pai e da sua mãe de engravidar. Você é imagem e semelhança do Deus vivo. Você é a coroa da criação. Você é o melhor que Deus tem nessa terra. Escute, tudo que Deus criou em Gênesis, a Bíblia diz, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Quando Deus cria o homem, a Bíblia muda o discurso, e viu Deus que era muito bom. Antes da chegada do homem fica bom. Quando o ser humano chega, Deus diz, é muito bom. Deus acha você muito bom. Você já poderia ter olhado para quem está do teu lado e dizer, tô nem aí se você vai curtir minha foto ou não. Deus já disse que eu sou muito bom e é o suficiente. Isso responde também uma outra coisa. Por que eu estou aqui? Você não está aqui apenas para pagar boleto. Você não está aqui apenas para acordar cedo, pegar o ônibus lotado, iniciar seu negócio, pagar boleto e ser feliz só o final de semana. A vida é muito curta para você ser feliz apenas sexta, sábado e domingo. Você está aqui por um propósito. Deus tem um propósito para a sua existência. E isso responde uma outra pergunta: como é que eu devo viver? Eu devo viver em comunhão com Deus, eu devo viver em obediência com Deus, eu devo viver em santidade. E para onde eu vou? Você vai para a eternidade. Porque Deus fez uma porção dentro de você, que essa porção lá não morre. Agora, onde você vai passar a eternidade? Já não é Deus que decide. Quem decide? Você. Deus é tão bom. Como é que Deus é bom? Deus criou o meio para você ser salvo e disse assim, se você quiser, você pode passar a eternidade comigo. Mas se você não quiser, você pode descer e passar lá no subsolo. Sabe o que é um absurdo? Sabe o que é um absurdo? Um absurdo é uma pessoa passar a vida inteira sem Deus e querer passar a eternidade com Ele. A vida é bem simples. Se você caminhar essa vida com Deus, a eternidade você vai estar com Ele. Se você passar essa vida sem Deus, a eternidade você vai estar sem Ele. É aqui nessa vida que você decide com quem você vai passar a eternidade. Com Deus ou sem Deus. Com Deus ou sem Deus. Na presença dEle ou fora na presença dEle. E eu acredito, meu irmão, se aqui com Ele é bom, imagine lá na eternidade com Ele, onde não haverá dor, não haverá crise, não haverá problema. Vai ser algo estupendo, extraordinário. Eu vim declarar para você que Jesus está preparando uma das melhores festas que esse mundo nunca viu, nem teve. Um dos melhores cenários. Deixa eu te dar um spoiler. Não posso falar muito, não estou autorizado a falar muito. Vou te dar um spoiler do que vai ser o céu. Não, quando eu era novo, eu achava que o céu era um lugar cheio de nuvem, com os anjos tocando ar. Parecia ursinho carinhoso. Não, isso não é céu não, cara. Isso aí tu tirou de qualquer lugar dentro da Bíblia. Primeira coisa que você precisa entender sobre a Nova Jerusalém. A Bíblia diz que as ruas são como que de ouro. Como o quê?
Porque o mais perto que a gente tem do que tem lá é o ouro, porque é superior. Agora, olha que coisa interessante. Ouro você bota onde? No dedo, simbolizando o casamento, anel, no pescoço, na orelha. Aquilo que você usa aqui para decorar você, lá vai no chão. Só aqui para você. Só introdução. Outra coisa. A Bíblia diz que a festa diante de Deus, por cada pecador que se arrepende. Não, todo dia tem festa. Quem é que faz festa? Hã? Deus está lá fazendo a festa diante dos anjos de Deus. Festa diante de quem? Dos anjos de Deus. Alguns entendem que se a festa diante dos anjos, não é os anjos que estão fazendo a festa. Quem é que está fazendo a festa? O próprio Deus. Então, irmão, todo dia tem gente se convertendo, sim ou não? Então todo dia tem festa, sim ou não? Cada momento aqui o mundo tem fuso horário, tem gente se convertendo em alguma parte desse planeta. Então, irmão, tu imagine, lá no céu é tipo uma rave, não para, 24 horas. Como é que tu perde um lugar desse, irmão? Detalhe, não precisa comer porque o corpo é glorificado, mas se quiser comer, tem as melhores comidas. Eu não perco uma festa dessa por nada. Vamos continuar. Escute, diga comigo, eu fui criado com um propósito. Escute uma coisa, você está com a Bíblia aberta? Não, vou pedir ao pessoal da mídia. Gênesis 2, verso 5 e 6. 2, verso 5 e 6. Coloca aí, por gentileza. Olha só que coisa interessante. Gênesis 2, verso 5 e 6. Diz assim: e não havia ainda nenhuma planta do campo na terra. Não, 5, volta ao 5. Verso 5. E toda planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito sobre a terra, e não havia para lavrar. Verso 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó, e soprou em sua nariz o fôlego da vida. Para aí. O verso 5 começa dizendo o seguinte: as plantas ainda não tinham brotado. Por quê? Porque Deus ainda não tinha feito chover e porque não havia homem. Então me parece que Deus criou a terra com uma necessidade. Deus provocou isso. Ele cria o planeta, mas ele cria com uma necessidade de um ser humano. Não havia homem para lavrar a terra. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que o ser humano foi criado com um propósito. Qual era o propósito dele? Cuidar e lavrar da terra. O que isso significa? O que a Bíblia está me dizendo? A tua vida nesse mundo, ela preenche uma lacuna. A sua vida nesse mundo, ela responde a pergunta. Antes de você existir, existia um problema. E quando você nasceu, você é a resposta para esse problema. Você é a resposta de Deus para muita coisa que existe nesse planeta. É por isso que eu disse que você não está aqui só para pagar boleto. Você precisa descobrir qual é a lacuna que eu preencho, qual é a falta que a minha vida supre. Qual é o problema que eu sou a resposta. Você está aqui para preencher algo. Alguém precisa de você. Um problema precisa de você. Alguém precisa da tua criatividade. Alguém precisa da tua inteligência. Alguém precisa dos seus dons. Alguém precisa dos teus talentos. Você observou? Quando a mídia demorou mais ou menos uns 40 segundos para botar o peixe, já fica aqui. Pô, está demorando. Por quê? Porque se eles não estão aqui, tem uma falta. Mas quando eles usam a capacidade dele, essa falta é suprida. Escute uma coisa. Isso aqui é um dos maiores motivos porque tem muita tragédia nesse mundo e muitos problemas de ordem emocional. Se não existe Deus, não existe propósito. Se não existe propósito, não existe Deus. Se não existe Deus, não existe propósito, logo a minha vida é aleatória, ouvindo nada. Significa que se eu morrer também eu não vou para canto nenhum. Então eu posso acabar com a minha vida.
Porque afinal de contas eu vim do nada e vou pro nada. Então, enquanto eu vivo, eu tenho que viver da forma mais louca possível. Porque daqui a pouco eu vou morrer e vai acabar tudo. Mas isso é uma grande mentira. Porque na verdade, existe Deus. E existe um propósito para a tua existência. Existe uma razão para você estar aqui. Existe um porquê você está nesse local. Deus criou o homem e pôs o homem onde? No jardim do Éden, para o lavorar e cuidar. Então observa um detalhe. Deus criou o homem e não deixou o homem suspenso. Deus criou o homem e pôs o homem em um local específico. Diga assim comigo, existe um ambiente específico para a minha vida fluir. Sabe, o melhor lugar para você estar é no lugar que Deus te quer. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido, irmão? Quando você está onde Deus te quer, o que Deus quer para você te encontra. Quando você está exatamente onde Deus te quer, tudo flui para você. Deus não deixou o homem lá no Éden largado e disse assim, olha, agora você vai para onde você quer. Não, Deus pegou o homem e falou assim, esse aqui é teu lugar. Você precisa encontrar teu lugar. Você precisa descobrir onde os teus dons vão fluir. Você precisa descobrir onde as coisas vão ser favoráveis a você. Vou dizer uma coisa para você, só fim de comparação para você me entender, não me entenda mal. Estudar é sempre bom. Eu vou agora ano que vem fazer uma outra graduação. Eu sou formado em Direito. Eu estudo Direito porque eu amo. Eu gosto de estudar. Gosto de ler livro. Eu gosto. Mas eu não advogo. Vou fazer a OAB, é bom ter, mas não tenho interesse mais hoje na área do direito. Todos os meus sonhos são a níveis ministeriais. Sabe o que eu vou dizer para você? Você sabe quantos centavos o direito já botou no meu bolso? Nenhum. Agora, tudo que eu faço em relação ao que Deus me direcionou, virou porta. O direito nunca. Agora escute isso. Um dia desse, eu estava querendo viajar. Aí eu estava duro. Mas eu disse, eu vou viajar. Minha mulher disse, como? Eu disse, Deus proverá. Então eu queria viajar para fora do país. Mas eu estava sem o dinheiro até do país, que dirá para fora dele. Minha mulher disse, é melhor tu mudar esse troço. Ele disse, não, Deus proverá. Eu vou continuar crendo. Então um amigo me liga e diz assim, olha, eu vou te abençoar. Eu não falei nada com ele, não pedi nada a ele, mas ele me mandou 4 bilhetes para ir para fora do país. Eu, da minha esposa e das crianças. Eu vou parar por aqui que eu estou sentindo uma inveja no ambiente. Por quê? Porque quando você está onde Deus te quer, o que Deus quer para você vai ao teu encontro. O que Deus quer para você vai na tua direção. O que Deus quer para você bate na tua porta e diz assim, é aqui que está a pessoa que está no centro da vontade de Deus? Pois então, eu sou a bênção que Ele enviou para entrar na tua vida. Eu sou a bênção que Ele enviou para prosperar você. Deixa eu caminhar para o final, que eu sei que você ainda quer tomar o restante daquele café que ficou na garrafa. Já estou lendo o teu pensamento. Escute. E formou Deus o homem do pó da terra. Opa, tem um detalhe aqui. Deus formou o homem de onde? Do pó da terra. Primeira coisa, Deus não criou o homem do ouro.
Deus não criou o homem da prata. Deus não criou o homem das pedras preciosas. Deus criou o homem do barro, do pó da terra. Por mais inteligente que você seja, por mais capaz que você seja, por mais dinheiro que você seja, por mais nível que você tenha, jamais se esqueça, você não passa de pó. Deus não criou ninguém aqui do ouro. Sabe o que diferencia você do homem mais rico do planeta Terra? É que quando vocês morrerem, o jazigo dele vai ser mais bonito que o teu. Porque depois vai virar pó igualzinho, todos os dois. E sabe uma outra coisa aqui, pastor Anderson? E formou Deus o homem do pó da terra. O que a Bíblia está dizendo? O valor do homem não está na sua estrutura. Aqui nós tanto se orgulhamos. Você tem mais a se orgulhar que eu. Nosso valor não está na nossa estrutura física. Por quê? Porque ela é frágil. Uma veia entope no teu cérebro. Puf, já era. Você vem andando na rua, todo bonitão, tênis lindo, bolsa da Louis Vuitton, tropeçou, bate a cabeça no meio-fio. Tchau. Fica tudo por aí. Tua estrutura é frágil. É por isso que não há nada humano que seja 100% seguro. 100% de segurança. Por isso que o salmista vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. É nele que está a nossa proteção, é nele que está o nosso seguro, é ele que é a nossa fortaleza, é ele que é o nosso guarda. Escute, irmão, escute isso. E formou Deus o homem do pó da terra. Diga comigo, do pó da terra. Oh. Olha o texto, como é que o texto é detalhista. Do pó. A Bíblia não diz que Deus criou o homem da terra. A Bíblia diz que Deus criou o homem do pó da terra. A palavra pó aqui é afar no hebraico. A-P-H-A-R. Afar. Afar significa poeira, cinza, parte seca. Tem ideia de partícula pequena? Deus falou assim: eu vou criar a mais sublime das minhas criaturas, mas vou pegar da menor partícula. Porque o que faz você ser grande não é você, é quem te fez. O que transfere grandeza para o homem não é a estrutura do homem, mas quem fez o homem. Da mesma forma, irmão, você vai na loja, tem duas camisas. Uma preta, sem nada, e a outra preta igualzinha escrito, Chanel. Qual que vale mais? Chanel. Por quê? A marca que está carregando. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É essa marca de que distingue você de qualquer outra coisa que existe nesse planeta, criado à imagem e semelhança do dono do universo, criado à imagem e semelhança daquele que é dono de tudo. Agora escute, deixa eu caminhar para terminar. Se o homem foi criado do pó da terra, ele foi criado do pó da terra, então indica que o homem é obrigado a ser humilde. Porque a palavra humilde vem de humus, significa terra. A origem do homem obriga o homem a ser humilde, porque ele veio do pó. É por isso que quando o homem se eleva muito,
Não é o diabo que o abate, é o próprio Criador. A soberba é algo tão perigoso, quando determinado tipo de pecado que eu e você podemos fazer, você dá lugar ao diabo. Mas quando você se torna soberbo, é o próprio Deus que vem tratar contigo. Porque você está fora do propósito original. Partícula pequena. Pô, Gênesis 3,19, Deus disse para Adão: porquanto tu és pó, e ao pó tu tornarás. Olha para quem está ao teu lado assim: eu sei que Deus tem te abençoado. Diga: tu vai pagar até um rodízio para mim esses dias. Diga: mas não se esqueça que você não passa de pó. Escute. Se o homem é pó, é barro, então ele precisa de um oleiro. Precisa de um? Isaías 64:8 diz assim: nós somos o barro e tu és... Deixa eu dizer algo para você sobre o oleiro. Eu estava montando essa mensagem quarta-feira passada. Aí eu liguei para o pastor Rafael. Falei: mano, eu cheguei aqui num tópico da minha mensagem que fala de oleiro. Eu sei que tu gosta desse assunto. Me fala alguma coisa aí. Ele disse assim: Oreste, uma coisa que tem sobre o oleiro é que o oleiro difere do ourives. Eu falei: no quê? Ele disse: é bem simples. O oleiro trabalha com mercadoria que não vale nada. Porque barro tem em qualquer esquina. O valor da mercadoria do oleiro não está na mercadoria, está depois da finalização do trabalho do oleiro. Diferente do ourives. O ourives trabalha com ouro. O ouro tem valor sendo trabalhado ou não pelo ourives, continua sendo ouro. Agora, barro só tem valor depois que o oleiro trabalha nele. E vou dizer um negócio para você, sabe qual é a questão? É que em Caruaru ali tem um lugar que chama-se Alto do Moura. Tem um mestre lá, chama-se Mestre Galdino, de artesanato. Ali tem artesanato que vale alguns milhares de reais. Aí ele me contou uma certa feita, pregando uma história, que o cara estava fazendo um artesanato, aí chegou um cara para comprar e falou: quanto é essa peça? O cara: X. Era um valor absurdo. O cara disse: mas isso é barro. Ele disse: era barro. Mas depois que eu trabalhei, tem a minha assinatura. Agora isso é obra de arte. Você era barro. Depois que o oleiro trabalhou em você, você é obra de arte. Teu valor aumentou. Seu nível está lá em cima. Você é especial para... Deixa um aplauso bem forte ao Criador essa manhã. Fica de pé comigo. Deixa eu dizer algo para você e eu termino. E formou Deus o homem do pó e soprou. Significa que uma parte do homem veio da terra, outra parte do homem veio de onde? De dentro de Deus. Significa que você tem duas existências simultâneas. Uma existência terrena e uma outra existência espiritual. É por isso que você pode ter tudo que vem da terra. Carro, casa, dinheiro, bens, comida. Mas se você não tiver a parte que vem de dentro de Deus, nada está completo, nada está perfeito, nada te satisfaz. O meu desejo é que você tenha tudo da terra. Tenha mesmo, boa casa, bom carro, bom colégio para os teus filhos, como já foi apresentado. Que Deus te prospere, te bota num nível alto. Só que tem um detalhe: sua alma e teu espírito não come picanha, não usa Chanel, não veste Louis Vuitton. Tua alma e teu espírito só te satisfaz de uma coisa: palavra de Deus, presença de Deus. Oh, por isso Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas
de toda palavra que procede da boca de Deus. Que a minha vida, que a tua vida seja cheio da presença, cheio da graça, cheio do Espírito Santo. Oh!